Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Graças a Deus que estamos aqui em mais uma noite reunidos. Boa noite aos nossos amigos, aqueles que nos acompanham de seus lares, através da Web Rádio Estação da Luz. Que todos nós possamos, nesses instantes, sermos envolvidos nessa alegria de estarmos aqui, nessa oportunidade de estudar, de fazer o Evangelho, de lembrar Jesus. Então, que sejamos todos assim, estarmos nesse momento unidos em pensamento, em coração, com essa alegria, com essa paz que só o Mestre Jesus pode proporcionar a cada coração. E é assim que eu cumprimento a você, Olga, boa noite, a você, Márcia, boa noite, ao Tavares, que está aí nos acompanhando. E nós vamos então, Olga, seja permaneça com o seu microfone aberto para nós fazermos a prece inicial, a prece de conexão, e posteriormente a Márcia vai fazer a leitura e as primeiras reflexões sobre a leitura da noite, do texto da noite, do Vinha de Luz, da nossa lição 102, intitulado Atribulados e Perplexos. Que o nosso benfeitor Emmanuel também esteja conosco, e o nosso querido Chico Xavier, que também nos dá essa oportunidade através da sua psicografia. É com você, Olga, querida. Isso aí, boa noite, amigos. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, para o nosso momento de prece, de oração, tão importante para cada um de nós. Querido Deus, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome para mais um momento de Evangelho, por Emmanuel, desse livro Vinha de Luz, tão bom, tão necessário para o nosso aprendizado, para a nossa vida. Que Tu nos abençoes, Senhor, nos auxiliando no entendimento do texto, que Tu nos abençoe na harmonia do estudo, para que possamos ser fiéis ao pensamento de Emmanuel, ao pensamento de Jesus, e estarmos assim, Senhor, envolvidos nessas vibrações que o estudo nos proporciona. Fica conosco, Senhor, envolvendo aos nossos irmãos que estarão conosco na tarde de hoje,
os que estarão em outros momentos. Que a tua paz, que o teu amor permaneça com cada um de nós, com as nossas irmãs presentes, com toda a equipe da Web Rádio Estação da Luz, que o teu amor, Senhor, permaneça no coração de todos. Que assim seja, graças a Deus. Muito boa noite, queridos irmãos. Marcinha, minha querida Olga, eu peço licença, antes de iniciarmos, convidar a todos, né, que estão conosco, como Olga já mencionou, de seus lares, para que durante este nosso evangelho de hoje, nós possamos nos conciliar com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão num momento de dificuldade, para que eles possam, através também das nossas orações, das nossas vibrações, receber da espiritualidade amiga, que nós sabemos dessa proteção, né? Que eles possam estar recebendo alento, coragem, força, fé, nesses momentos de provação, e saber que nós estamos unidos também em pensamento e coração com todos eles. E dessa forma, queridos irmãos, com o nosso coração voltados para o sentimento maior de solidariedade cristã, vamos à leitura da lição 102 do livro Vinha de Luz, que tem como título Atribulados e Perplexos, onde foi retirado um recorte da carta de Paulo, 2 Coríntios 4:8, que nos diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. E nos diz o querido benfeitor Emmanuel: desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Quando se reuniam em Jerusalém, recordando o Mestre nos serviços do reino divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens, quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram confiados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postes de martírio. Desde então, experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. A idade medieval, envolvida em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhes as fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos através dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. E ainda hoje, quando oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes, nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados a contas pelo bem que fazem e vigiados com rudeza, devido à verdade consoladora que ensinam. Mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado e aprenderam com ele que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte transfere-se a alma para a ressurreição eterna. E nós analisamos a beleza dessa mensagem de hoje do nosso livro Vinha de Luz, onde o nosso querido Emmanuel vem lembrando a cada um de nós
a nossa condição no mundo, e aí é muito alentador, chega a ser consolador, quando nós nos lembramos da fala de Jesus, onde ele nos fala: no mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. E cada um de nós, queridos irmãos, de caminhada terrena, estamos aqui com uma missão muito bem definida, que é de vencer a nós mesmos, de dar um passo à frente daqueles que nós já conseguimos dar. E para isso, nós temos o Mestre como exemplo. Nosso Senhor Jesus, ele nunca encontrou facilidade no mundo em que esteve conosco há 2000 e poucos anos atrás. Nasceu numa manjedoura, num local onde servia de coxo dos animais. Provavelmente nós conseguimos imaginar a estrutura daquele espaço, e ali estava o governador planetário. Ali estava a luz do mundo. Ali estava o caminho, verdade e vida que seria seguido por cada um de nós ao longo dos tempos, nos anos que se seguem, nos milênios que virão, porque nós ainda precisamos muito de Jesus. Na família, Jesus também não encontrou facilidade. Trabalhou com o pai na carpintaria, ajudando nos afazeres domésticos, a nossa mãe querida, e nunca deixou de ser perseguido por aqueles que, ao ver que a luz do mundo trazia um sentimento de igualdade, de amor ao próximo e de fraternidade, não entendendo essa proposta, permitiu que o envolvimento das sombras tomasse conta do seu coração. Então, quando, desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades, por permanecerem na fé, nós lembramos de nós, das lutas que nós passamos no dia a dia, dos enfrentamentos que cada um de nós precisa realizar, da reforma íntima que nós somos chamados a realizar portas adentro do nosso coração, tendo em vista o vencer a nós mesmos, as nossas lutas, desenvolvendo a compreensão, desenvolvendo a paciência, desenvolvendo o entendimento e, acima de tudo, o amor ao próximo. Agora mesmo, nós estamos vivendo aqui no Brasil, enquanto Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, momentos difíceis para os nossos irmãos da região sul. Lá no Rio Grande do Sul, nós estamos com nossos irmãos que estão passando pelos seus testemunhos, pelas suas experiências amaríssimas. Entretanto, é importante nós lembrarmos que nenhum de nós nunca esteve sozinho. E sabe-se lá, o salto quântico de elevação espiritual esses irmãos estarão dando, porque Deus é de misericórdia. Mas quanto a nós, cabe-nos o trabalho do acolhimento. O que eu posso colaborar nesse momento? Se eu não posso colaborar com ajuda material, eu posso colaborar com as minhas vibrações de paz, de harmonia, de bom ânimo, de esperanças e consolações para aqueles irmãos que são nossos irmãos, tenham força e coragem para vencer aquele momento. Isso nós podemos fazer. Esse é o dever de cada cristão, estar a postos, levando aos corações que mais necessitam a palavra de fé, de bom ânimo, de soerguimento, de confiança imorredora, na presença do governador planetário, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e na presença da bondade infinita de Deus, que nunca nos abandona, nunca nos dá daquilo que nós não teremos condição de aproveitar. Então, no segundo parágrafo, o nosso querido Emmanuel vem comentando para todos nós que quando esses irmãos se reuniam em Jerusalém, recordando o serviço
do Mestre no reino divino, eles conheceram lapidação, tortura, exílio e o confisco dos bens. Hoje, nós não temos mais essas questões, mas ainda temos as perseguições, encarnados e desencarnados. Nós ainda temos que vencer as nossas lutas internas, as nossas dificuldades íntimas de nos mantermos em harmonia diante de todo o cenário que se nos apresentam, que muitas das vezes, aos olhos materiais, é tido como desolador, mas não tem desânimo. Tudo que Deus faz é importante para que, naquele momento, alguém recebendo daquelas necessidades, daquela experiência, possa dar um salto maior na sua condição de espírito imortal. Nós estamos vendo todas essas questões que estão acontecendo, não só no Rio Grande do Sul, mas as guerras internas que acontecem nas cidades, nas capitais, principalmente, em outros continentes, mas essa é a parte material, porque a ajuda espiritual que está sendo trazida a cada um desses irmãos, que nós não temos condição de enxergar, é enorme. Eles estão sendo amparados, eles estão sendo soerguidos, estão sendo estimulados a prosseguir para frente e para o alto, porque o desânimo não cabe mais para nenhum de nós. Então, todos eles experimentaram surpresas dolorosas por parte do mundo, e nós estamos também na condição de aprendizes e seguidores do Senhor Jesus, passando por essas mesmas surpresas dolorosas. É uma enfermidade, é a perda de um ente querido, é a perda de um trabalho, de uma casa, tudo isso mexe com o nosso coração. Mas o que é que nos faz caminhar? A fala do nosso querido Paulo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Não cabe desânimo nesse momento em de provas amaríssimas, o desânimo. Não cabe mais para todos nós essa falta de fé. Essa falta de fé, conforme vem falando para todos nós o nosso Emmanuel um pouco mais abaixo, que na Idade Média deixou-se envolver pelas sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhes fogueiras, essas questões já não cabem mais para o nosso coração, porque nós não estamos sozinhos. Nós nunca estivemos sozinhos, nunca nos faltou ajuda e nunca nos faltará ajuda para o espírito imortal, que precisa crescer, porque o Pai é de misericórdia, e ele continua aqui. Tormentos inesperados e desconhecidos através dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. Esses mesmos tormentos inesperados e desconhecidos acontecem com cada um de nós na condição de seguidores do Cristo. O Cristo vai à frente mostrando para todos nós: tendes bom ânimo, no mundo tereis aflições, vença você mesmo e caminhe. Cada dia que seja 1 milímetro, se não der para caminhar 1 centímetro, caminha 1 milímetro, mas é para frente, para o alto. Busca as forças divinas, busca a coragem nos reservatórios da divindade para que tenhamos esse bom ânimo dentro de nós. Busque a oração, busque a fé em Deus, busque a certeza de que nós não somos esse corpo. Estamos nele, ao qual agradecemos muito, mas somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, conforme vai nos dizer o nosso querido Emmanuel, lá na frente, lá no final, depois de todas as lutas vencidas por nós mesmos, um dia conheceremos a glória da ressurreição eterna, conforme ele vem nos falando aqui. Porque Jesus passou por todas as questões, foi crucificado, foi maltratado, foi colocado
entre ladrões, foi julgado abaixo de qualquer um daqueles irmãos que, como nós, somos devedores da lei de Deus. Entretanto, em momento algum, houve desânimo, houve queixas, houve reclamação. Muito pelo contrário, a última palavra de Jesus ainda é pedindo a Deus que nos perdoe. Então, essa caminhada na busca da ascensão espiritual é árdua, mas é essa caminhada contínua, determinada, fortalecida pela força e pela coragem da fé, que um dia nos levará a esta condição de ressurreição eterna, que será conseguida por todos nós. Nenhum de nós estaremos apartados desta condição. Por mais difíceis que sejam os momentos pelos quais nós estejamos passando, ou que já tenhamos passado, ou até que venhamos passar à frente, porque nós desconhecemos todas as nuances que precisarão acontecer no nosso caminho, uma certeza nós teremos: somos de Deus e para Deus voltaremos. Esta certeza enche o nosso coração de alegria, de coragem, de bom ânimo, de sustentação, porque ao mesmo tempo que nós nos ligamos a esses mensageiros da luz, a esses mensageiros divinos, nós recebemos dentro do nosso coração, como quer falar na acústica das nossas almas: não desista, é para frente, para o alto, é cada dia mais um dia, é cada dia menos um dia de tribulações. E dessa forma a gente vai vencendo as lutas que nos são necessárias, porque uma coisa também nós precisamos lembrar diante da fala do nosso querido Emmanuel: atribulados e perplexos, conforme ele nos vem lembrando aqui, com muito atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Ninguém passa por aquilo que não precisa passar. Existe uma justiça divina ao qual nós não temos ainda condição de entender, porque nós queremos, na própria oração do Pai Nosso, quando nós falamos assim: Senhor, que seja feita a sua vontade, quase que a gente não verbaliza, mas diz: não pode ser a minha? Né? Quase que a gente fala: deixa ser a minha, nem que seja só um pouquinho, mas a nossa vai nos levar a um campo muito maior de sofrimento. Então, nenhum de nós estamos sendo injustiçados. Não há injustiçados na lei de Deus. Há, sim, a responsabilidade pelo que nós fazemos, pela colheita de uma semeadura já realizada. E é interessante nós falarmos em semeadura, porque nós começamos a pensar que se hoje nós estamos colhendo o fruto da sementeira que nós plantamos ali atrás, e muitas das vezes a gente não gosta muito, não. Às vezes a gente acha que nem merece isso. Às vezes a gente diz assim: meu Deus, onde eu estava que eu plantei uma semente tão amarga, um fruto tão azedo, uns galhos tão espinhosos. Mas, ao mesmo tempo, essas orientações, essas reflexões que precisam ser realizadas, nós somos levados a pensar em fazer um replantio diferente, em plantar de uma forma mais harmônica, em perceber o que eu coloco no coração do outro, o que eu faço da natureza que eu vivo, o que eu faço do ar que eu respiro, da água que eu bebo, o que eu faço com aqueles irmãos que convivem e dividem comigo o espaço doméstico, o que eu faço com a convivência daqueles mais próximos de nós, que são os vizinhos, porque muitas das vezes, diante das nossas lutas, os nossos vizinhos são os próximos mais próximos. É a eles que nós vamos pedir socorro. São eles que irão nos dar o primeiro socorro, o primeiro atendimento, a primeira ligação, o primeiro chamado de um SAMU, seja lá o que for. Então, o que nós plantamos nesses corações? É muito importante perceber, dentro dessa sementeira divina, o que nós estamos fazendo aqui, porque nós somos espíritos imortais.
todos nós, na condição de filhos de Deus, somos irmãos. E como irmãos, nós precisamos semear no coração do outro não o que eu quero, mas o que eu gostaria de receber se eu estivesse no lugar dele. E aí eu penso no amor, eu penso no carinho, eu penso na atenção, eu penso na consideração, eu penso na compreensão de que nem todos precisam pensar iguaizinho a mim para que eu tenha um sentimento de alegria cristã em relação a eles. Um pouquinho mais para passar aí para a nossa querida Olga, para falar um pouquinho menos, pedindo a Deus que cuide da cabecinha dela, pedindo a Deus que cuide da nossa Glorinha com muito carinho, não por merecimento que nós não temos, mas é pela proposta do trabalho que nós já desenvolvemos dentro do nosso coração. Então, mais um pouquinho, vem nos falando Emmanuel. E ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes, enquanto triunfam os maus e os indiferentes. Nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços à frente das situações mais simples. Meu Deus do céu! Como é bom a gente passar por dificuldade em nome do Cristo, porque o triunfo dos ímpios e dos maus é ilusório. Não há triunfo, porque o mal nunca vai se apartar de quem faz o mal, mas o bem pertence a quem faz o bem. E dessa forma, eu passo para você, minha querida Olga, para que você dê continuidade, e depois para a nossa querida Glorinha, agradecendo infinitamente a Deus pela oportunidade. Eu acho que o mundo celeste aí, ou ditoso, não tem tribulações, mas o mundo de provas tem bastante, né? Bastante tribulação, porque nós precisamos aprender a sermos caridosos, a lidarmos com as situações para ajudarmos, como esses espíritos bons, amorosos ajudam. Então, aqui nós temos duas palavras bastante interessantes que Emmanuel retira de Paulo, aqui das palavras de Paulo, e organiza esse texto para nós pensarmos, né? Em várias etapas que os seguidores do Cristo vêm sofrendo, várias etapas, várias situações, e estão sendo... Só um minutinho. Estamos sendo beneficiados, né, pelo aprendizado. Então, ele fala, entendendo que vem a ser atribulados, né, que a Márcia já falou bastante sobre isso, são os problemas que nós vivenciamos, adversidades da vida, estamos constantemente atarefados, né, ao lidar com as situações do mundo, e estamos, nesse momento aí, passando por uma situação difícil. Então, ele vem falar, perplexo que essa questão de ficarmos admirados, atônitos, né, com a situação, atordoados, como lidar. Mas, como Paulo nos fala, não desanimar. Desanimado é uma situação muito triste, né? O desanimado, ele desiste. Se ele não tiver muito cuidado, ele desiste até de viver e de seguir em frente nas suas tribulações, mesmo admirado com as coisas que estão acontecendo, espantado, né, com tanta coisa que ocorre. Mas não se deixa abater, vai em frente, não desanima. Não desanima por quê? Porque confia em Deus, porque sabe que Deus está à frente de todas as situações, de tudo, né? Então, não é de agora, se hoje nós passamos tribulações, se continuamos, né, passando tribulações, Emmanuel vem dizer que no início, lá na época de Roma, com Jesus trazendo a boa nova, o ensinamento que todos nós precisávamos para amolecer um pouco mais o nosso coração, não sermos tão duros com as doenças, tão duro com os nossos irmãos pequeninos, as crianças, tão duro com as mulheres
né, como ocorria naquela época de apedrejamento, de descaso, de ficou doente, com uma doença qualquer, já era contagiosa, já deixava a pessoa relegada. Então, além dessas tribulações que eles passavam, ainda foram perseguidos aqueles que passaram a seguir Jesus. E ao se reunirem, né, lá em Roma, para seguir Jesus, eles se reuniam, às vezes, escondidos nas catacumbas, né? Lá nos cemitérios, escondidos. Eles faziam as suas reuniões bastante escondidos, mas eram descobertos. E foram vários deles levados ao circo para ser comidos pelos leões. A dureza do coração da época era muito grande, a maldade muito grande. Havia crucificação, né, para os criminosos. Jesus foi crucificado como um criminoso, aquele que veio trazer, ensinar o amor. Então, havia o apedrejamento, então, era lapidação, era tortura, era ciúme, interesses, inveja e morte sem ser levada à justiça. A pessoa fazia justiça, né, principalmente os poderosos, com as suas próprias mãos. E tudo isso buscando aí interesses. Então, Emmanuel vem nos falando nesse espetáculo sangrento que foi a vivência dos cristãos, dos primeiros cristãos, sendo levado ao martírio do circo, lá comido pelos leões, o Coliseu de Roma, né? E, seguindo aí, nós tivemos um momento também que Emmanuel fala, que foi um momento negro muito grande na humanidade, foi esse período medieval, né, que envolveu muito sofrimento para as pessoas, porque havia as questões políticas, né, religiosas, mas, porém, políticas, dos religiosos ambiciosos. Então, nós tivemos um período muito triste aí, que foi o período da Inquisição. Inquisição em que levou sofrimento a famílias. Quem não estivesse do lado da igreja, né, na época, a igreja hoje está diferente, né? Mas naquela época ela foi bastante cruel, a questão da religião, por envolver questões políticas. Então, na Inquisição, houve muito sofrimento, buscaram os seus próprios interesses, confiscavam os bens das famílias, abusavam das donzelas. São casos, mais casos contados, né, pelo sofrimento do povo. Nós temos um relato do livro Dramas da Obsessão, que foi um sofrimento muito grande dessa época, também relatado pelo Dr. Bezerra de Menezes. Mas a gente vai percebendo que, com todo o sofrimento, com todos esses abusos e essa dificuldade, o povo continuou com fé, continuou buscando Jesus, continuou procurando vencer todas as tribulações da sua vida e seguir em frente, mesmo com essa indiferença, né, do outro lado. E a Márcia falou muito bem das questões, até hoje, vivenciadas por todos nós, que não somos compreendidos. Então, às vezes, sofremos ainda por nós mesmos, as nossas paixões, alimentadas por nós mesmos, que hoje os leões estão dentro de nós, né? As feras estão dentro de nós, que são, os espíritos falam do egoísmo e do orgulho, esses vermes roedores. Então, mas antes de nós, mesmo as questões religiosas, o espiritismo sofreu perseguições, sofreu pressões muito grandes, né? E os dramas religiosos continuavam, e continuam até hoje, faz guerras
com ideias religiosas, mas a gente sabe que é mais questões políticas, porque religiosidade não tem nada, tem questões políticas, interesses. Então, o importante é nós nos mantermos fiéis, porque diante de dramas, como está sendo passado aí, já vou terminar, Glória, passar para você, dramas que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul, no nosso Brasil, né? Que a gente olha aí no nosso mundo, são muitas situações em várias partes do mundo que ocorrem. A gente não sabe o que é que nós vamos passar, o que é que nós vamos vivenciar, qual a dor que nós vamos enfrentar. Pode ser uma dor nossa mesmo, uma enfermidade, né, em que a gente vai ter que lidar com a nossa crença em cima, nossa fé em cima de uma cama, ou lutando contra a incremência da natureza, que faz parte do mundo que precisa ser transformado e mudado. A incremência, a maldade dos homens também, vivenciamos isso, onde não podemos, diante dessa maldade dos homens ou da incremência da natureza, fecharmos dentro de nós mesmos e desanimarmos. Vamos em frente, vamos seguindo, lutando, porque isso tudo, a Márcia até leu, né? O resultado de se vencer e de ir em frente nessa luta toda, com confiança, com fé em Deus, com resignação e coragem. Então, isso é muito importante para prestarmos atenção. Reclamações, queixas, falatórios, sem ação não nos leva a nada, né? Não nos ajuda em nada. Oração, sim. Ação, nos reunirmos. Eu me lembro que uma vez nós estávamos passando por uma situação, que eu não me lembro agora qual era, eu estava ainda trabalhando, e houve um pedido da televisão, isso foi divulgado muito, tal horário, vamos todos nos reunir em oração para orar por essa situação. E eu estava no trabalho, e na hora exata que foi pedido, eu e outras colegas, nós nos reunimos para orar e registramos a vibração do momento. Sentimos o efeito. Então, a gente vê como isso é importante, termos um grupo, no horário certo, reunidos, orando por essa ou aquela situação. Esteja acontecendo uma situação de calamidade, né, que a gente só não precisa orar nessas horas, como, está acontecendo, então deixa eu levar roupa, levar comida. Nós precisamos sempre pensar nisso. Então, termos um horário certo, onde a gente se reúne para orar por determinadas situações. Isso faz um efeito. A gente lembra da oração da Ave Maria, às 18 horas, né? Como agora o Brasil parava. Se você estivesse no mercado, de repente você escutava a voz, escutava a música da Ave Maria. Então, todo mundo parava e sintonizava, aquele momento era muito bonito. As escolas tinham o hábito de, antes de começar as aulas, iniciar a oração. Então, coisas que a gente foi perdendo, foi deixando de fazer, de acontecer, e foi esmorecendo, né? Esse desânimo entrou aí, desistir de manter acesa essa chama para benefício nosso mesmo. Então, é isso aí, Glorinha. Consegue falar um pouquinho, meu amor? Vamos, nas horas de tribulações, né, é que a gente tem que se manter firme, né, no desejo de servir, porque somos testados, não? Eu estava ouvindo as palavras da Márcia, a sua, Olga, e a humanidade, apesar de todos esses sofrimentos relatados aqui, nós tivemos o testemunho de grandes almas, né, de grandes trabalhadores do Cristo, que, sentindo essa firmeza, deixa esse legado para nós, um legado de esperança, porque nas horas mais atribuladas é que nos falta, assim, Jesus no coração, é que nos faltou, assim, buscar
independente das horas de tribulação, fazer essa construção assim pela paz, né? Então, bendito aquele que já pode sentir no seu livrinho, escrever no seu livro, eu sinto a paz, essa paz que o Cristo veio trazer, que já é a terceira lição que nós estamos vendo, né? Referências às palavras do Cristo, que está lá em João, capítulo 8, versículo 16. Eu e a Márcia já replicamos aqui hoje, quando ele começa dizendo: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas a paz. Porque ele já avisou, e nós tivemos testemunhas de Francisco de Assis, de tantos outros. Nós colocamos aqui personagens mais ou menos conhecidos pelo trabalho, assim, por ter a convicção no Cristo, por ter levado o legado do Cristo, que é de amor, que é de benevolência, que é de perdão, e nos exaltando, que nós não ficássemos perdidos, nem entristecidos, porque nós íamos passar, como Jesus sabe quem nós fomos, o que nós somos e o que nós vamos ser antes de nós, e que os caminhos não seriam fáceis. Então nós olhamos em épocas de hoje, se falamos aqui de um passado, nós sabemos do nosso passado delituoso, porque quem de nós não esteve lá contribuindo com aqueles que estavam dando um testemunho de fé, um testemunho de coragem, um testemunho de dizendo assim: Jesus, ele veio trazer a boa nova, e a boa nova é que nós nos renovemos no amor, para o amor, esse entendimento com o próximo, como Márcia colocou. Então, esta leitura, ela nos remete a pensar assim: vamos ter fé, coragem, como diz o Bezerra de Menezes, é a coragem da fé, é a coragem de, na hora que estamos atribulados, dizer verdadeiramente: seja feita a vossa vontade, mas nós insistimos de falar assim: mas não contraria a minha, porque eu estou passando por tribulação, porque eu estou passando por provação. Então, quantos momentos nós vimos de tribulação recentemente com a pandemia? Se hoje nós estamos aqui vibrando, e Olga bem disse, a força da oração, os sentimentos unidos em favor do próximo, ele surte um efeito. A Ave Maria, que nós cantamos, que nós falamos, que nós oramos 18 horas aqui em terras brasileiras, né? Quem de nós não tem uma lembrança do radinho lá, falando para que é a hora da Ave Maria? Então, mas isso é descrito no livro Pescadores de Homens, de Valquíria Kaminsky, se eu não me engano, a autora. Ela conta que nas esferas celestes, Maria recebe essa prece de vibração. É a nossa conexão com o espiritual. Então, é essa conexão que nos momentos de tribulações, que nós devemos lembrar que nós não estamos ligados solto aqui num planeta de provas e expiações, que nós estamos ligados com as esferas celestes. É Jesus nos convidando. Quando nós vemos, não importa que nós vemos em meio político, em meio religioso, no meio, né? Pessoas que tentam desacreditar o Cristo. Se naquela época se jogava fogueiras, hoje nós temos a maledicência, o desserviço com o Cristo jogado na internet, que é uma ferramenta maravilhosa, que estamos aqui falando da doutrina espírita, do Consolador, que é Jesus. Tem também os detratores de Cristo ainda aqui entre nós, com pequenos gestos, levando discórdia, fazendo deboches, enfim. Mas é o Cristo nos convidando, é o Evangelho, é o roteiro de luz nos convidando a falar. Acreditem, porque ainda com tudo isso, melhoramos muito, como Olga também citou, nós melhoramos muito, porque nós estamos evoluindo, porque Jesus é ontem, hoje e sempre conosco. Porque Deus, né, nos colocou aqui, nós estamos aqui por amor. Então, essa é a esperança que essa leitura me fez refletir nas horas de maior tribulação,
Na madrugada, quando ela é mais profunda e mais densa, logo chega o clarão do novo dia. E assim é quando nós estamos no momento de tristeza, de dor, nós temos um recurso, nós temos o evangelho que Jesus deixou, nós temos os exemplos de Paulo de Tarso e tantos outros que são os desconhecidos anônimos, assim como temos hoje aqueles que estão lá no Rio Grande do Sul, aqueles que estão lá em faixa de Gaza, aqueles que estão nos lugares de tormento e de sofrimento, são os trabalhadores do Cristo que acreditam que não desanimam, né? Que não estão desanimados, independente dos acontecimentos, porque eu tenho vos dito isso, para que em mim... Então, Glória, eu acho que você pode se envolver aí e fazer a prece para a gente encerrando, porque Vamos encerrar, que estamos em cima da 15 hora. segundos. E nesses 15 segundos tem uma frase que diz assim: feliz do homem que já escreveu no seu livro a palavra paz. Hoje, irmão Jacó diz, hoje pedi a Deus que me desse condição de falar baixinho. Senhor, o mundo precisa de paz. Então, vamos encerrar essa prece, convidando a todos que estão conosco, conectados, no mundo espiritual e aqui em seus lares, vamos nos unir em prece e lembrar que dos maiores tormentos, que nossas maiores angústias, Jesus está segurando a nossa mão, Jesus é o governador desse planeta. E assim, nesse clima de paz, de amor e de fraternidade, Senhor Jesus, nós pedimos permissão para encerrar mais uma noite que estamos aqui reunidos em sua presença. Obrigado, Jesus, obrigado aos bons espíritos que estiveram conosco, que assim seja, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.